Harold Whittaker não falava com outra pessoa há 147 dias. Não que ele estivesse a contar. Nas montanhas Blue Ridge, muito para além de onde as estradas pavimentadas se atreviam a estender, Harold tinha construído uma vida de silêncio. Depois de a mulher ter falecido, há 2 invernos, empacotou o que pôde e conduziu até as árvores ultrapassarem o número de caixas de correio. Ali, aninhada na sombra de um cume coberto de pinheiros, estava a velha cabana que outrora pertencera ao seu avô. Sem sinal de telemóvel. Sem vizinhos. Sem barulho. E para Harold, era exatamente esse o objetivo. Era início de dezembro quando Harold os viu pela primeira vez. Grandes e largas pegadas na neve, frescas e deliberadas, rodeando seu bosque. Ele parou sobre elas com seu machado numa mão e um nó a formar-se nas suas entranhas. Pegadas de urso. Grandes. Ele já tinha vivido muitas estações para saber como ler a neve. Estas não eram marcas de vaguear. O urso tinha vindo com um objetivo. Harold examinou a linha das árvores. Nada. Apenas o vento a sussurrar por entre os pinheiros. Ainda assim, algo não estava certo. Na manhã seguinte, as pegadas estavam de volta, mais próximas desta vez. E na noite seguinte, ele ouviu-as. Um bufar baixo e pesado mesmo à saída da cabana. Não era agressivo. Não estava a caçar. Apenas, lá. Passou uma semana. O urso nunca vinha durante o dia. Só à noite. Só quando o fogo estava baixo e Haroldo sentava-se na sua cadeira rangente junto à janela. Ele começou a deixar restos do lado de fora, não por medo, mas por curiosidade. Espinhas de peixe. Metade de uma maçã. Uma fatia de pão. E todas as manhãs, eles desapareciam. Uma noite, quando a lua estava alta e a neve brilhava como vidro esmagado, Haroldo ouviu um suave ronco do lado de fora da parede da cabana. Ele não se mexeu, não pegou na espingarda junto à porta. Apenas sentou-se. Escutou. Na manhã seguinte, ele encontrou algo novo na neve. Uma marca de pata ao lado da sua pegada. Quase como se o urso também tivesse vindo à sua procura. O tempo chegou rapidamente, um nevão com dentes. Na primeira noite, o vento uivou tão alto que fez estremecer as janelas. As árvores gemem. A neve veio de lado, batendo na cabana como punhos. Harold empilhou lenha e fechou as portas, sabendo que poderia ficar preso na neve durante dias. No terceiro dia, saiu à rua e quase escorregou no gelo. O mundo tinha se tornado branco, espesso e imóvel. E ali, no limite da clareira, pouco visível através da cortina de neve que caía, estava o urso. Uma enorme ursa, com o pelo escuro polvilhado de flocos, apenas a observar. Ela não se mexeu. Não rosnou. Apenas olhava. E Harold olhava de volta. Algo passou entre eles. Algo sem palavras. Ele acenou com a cabeça. E ela virou-se. E desapareceu entre as árvores. Naquela noite, a tempestade piorou. O fogo crepitava abaixo. A cabana do Harold abanava com o vento. E então, um estrondo. Madeira a partir-se. Algures atrás da cabana. Ele correu para fora com uma lanterna e uma pá. A neve cegou-o. O vento arranhava-lhe o casaco. Então viu, a sua arrecadação de madeira tinha se desmoronado com o peso da neve. A sua última reserva de lenha estava enterrada. O seu coração afundou-se. Aquilo era suposto durar o resto do inverno. As suas mãos tremiam. Frio. Idade. Pânico. Voltou-se para a cabana, para a porta. E congelou. Porque ali, sentada na neve, mesmo à frente do seu alpendre, estava a ursa. Na sua boca, um ramo caído. Grosso. Seco. Utilizable. Ela deixou-o cair a seus pés. E esperou. Harold ficou imóvel no meio da tempestade, com a lanterna numa mão, olhando para o enorme animal diante dele. A ursa olhou para ele com aqueles olhos profundos e escuros, olhos que não pareciam selvagens. Eles eram conscientes. Intentionais. Não eram os olhos de uma criatura que agia por instinto. Ela tinha-lhe trazido lenha. Um galho grosso, mastigado, seco sob a neve. Estava a seus pés como uma oferenda. Haroldo pestanejou através do vento, sem saber se era o frio ou a admiração que lhe fazia tremer as mãos. Lentamente, baixou-se, pegou no ramo e acenou-lhe com a cabeça. Obrigado, disse ele, rouco.
O urso grunhiu uma vez, baixo e suave, e depois virou-se e voltou a arrastar-se em direção à linha das árvores. Na manhã seguinte, ela voltou. Outro galho. No dia seguinte, 2. Durante uma semana, ela veio. Sempre depois da queda de neve. Sempre em silêncio. E Harold, outrora um homem que só falava consigo mesmo, começou a falar novamente. No início, apenas algumas palavras. Coisas simples. Chegaste cedo. A tempestade está a brandar. O teu nariz parece congelado. Sem resposta, claro. Mas ela ouviu. Sentada na orla do bosque, com as orelhas a tremer, a cabeça ligeiramente inclinada na direção da cabana. E ele ouvia também a forma como a respiração dela mudava com o vento, o ritmo dos seus passos na neve. Tornou-se Rakaina. Familiar. Ele deu-lhe um nome. Maggie. No início de janeiro, Harold tirou uma caixa de debaixo da sua cama pela primeira vez em 2 anos. Dentro dela havia fotografias, desbotadas e enroladas nas bordas. A sua mulher, June, a sorrir junto a um lago. O dia do casamento deles. O dia em que compraram o caminhão. Uma fotografia desfocada dela alimentar um veado à porta desta mesma cabana, há 30 anos. Ele ficou a olhar para a imagem durante muito tempo. Ela sempre gostou mais de animais do que de pessoas, murmurou ele. Acho que ela acertou nisso. Ele não tinha dito o nome de June em voz alta desde o funeral. Ele não chorou. Não nessa altura. Mas quando saiu à rua nessa tarde e viu Maggie à espera junto à pilha de lenha, com a neve agarrada aos ombros como um chile, sentiu algo a mexer-se no seu peito. Ela observava-o atentamente. E, pela primeira vez, ele sentou-se na neve à frente dela. Ficaram assim durante muito tempo. Sem barulho. Sem perigo. Apenas respirar. Apenas estar. Quando o crepúsculo caiu, ela levantou-se e foi-se embora. Mas Harold ficou, muito depois de o sol se ter escondido atrás do cume. A tempestade voltou com mais força. No final da semana, os joelhos de Haroldo começaram a doer muito. Os seus pulmões sibilavam quando se dobrava demasiado depressa. Isso preocupava-o, mas ele dizia a si próprio que era o frio. Só o frio. Então, uma manhã, ele escorregou. Mesmo à porta. Gelo, escondido debaixo de peo fresco. As suas costas bateram no chão. Uma dor aguda e chocante explodiu-lhe pelo lado. Gritou, alto e repentinamente, e depois tudo ficou branco. Quando acordou, o céu tinha começado a escurecer. O mundo estava azul e frio. Não conseguia mexer a perna esquerda. Tentou rastejar. Centímetros de cada vez. Mas a neve era profunda, e a cabana parecia estar a quilômetros de distância. O vento uivava. A sua visão ficou a nadar. E então, uma sombra moveu-se por entre as árvores. Enorme. Silenciosa. Maggie. Ela caminhou em direção a ele, lenta e segura. E sem hesitar, baixou seu corpo maciço ao lado dele, bloqueando o vento, aquecendo seu lado com o dela. Ele estendeu a mão, com os dedos a tremer, e tocou-lhe no pelo. Hoje não, ele sussurrou. Ela ficou ali durante toda a noite. Harold acordou com o canto dos pássaros. O primeiro que ele tinha ouvido em semanas. Ele estava dentro de casa. Na sua cama. Coberto com todos os cobertores que possuía. O fogo crepitava forte no fogão. A sua perna tinha uma tala rudimentar, mas firme. O casaco estava pendurado na cadeira. As botas estavam a secar junto à porta. Ele pestanejou. Sentou-se. Tudo lhe doía. Cocheou lentamente até a porta da frente, abriu-a e olhou para fora. A neve ainda estava espessa, mas tinha parado de cair. E ali, do outro lado do alpendre, descendo os degraus, em direção ao bosque, um único rasto de marcas de patas enormes. Elas levavam do sítio onde ele tinha caído, até a sua cabana. E de volta. Harold passou a semana seguinte a mover-se lentamente, apoiando-se numa muleta que tinha feito com ramo cortado e fita adesiva. Cada passo ardia, mas ele estava vivo. Graças a ela. Ele não via Maggie desde a noite em que ela o salvou. Mas os rastros dela continuavam a reaparecer, sempre de manhã cedo, rodeando a cabana, verificando a borda do bosque, por vezes descansando perto do alpendre das traseiras onde ela gostava de se sentar. Ela ainda estava a observar. Ainda estava a aguardar. Uma manhã, Haroldo estava cortando lenha quando ouviu o ronco baixo de um motor. Depois os faróis.
Um caminhão coberto de neve subiu o trilho do cume, um veículo que não pertencia aqui. 2 homens saíram. Coletes cor de laranja. Rifles. Vossas altas. Cacadores. Harold sentiu um aperto no peito. Senhor, disse um deles. Viu algum movimento por aqui? Dizem que há um urso a vaguear por estes bosques. Talvez esteja a sair cedo da hibernação. O Harold não disse nada. Apenas abanou a cabeça. Bem, murmurou outro homem, não será por muito tempo. Os habitantes locais querem-no fora daqui. Deixaram rastos na neve. Latas de cerveja na caçamba do caminhão. Botas que não pertenciam às suas terras. E uma ameaça que agora tinha um rosto. Nessa noite, o Harold não conseguiu dormir. Sentou-se junto à lareira com uma velha espingarda sobre os joelhos, não para usar, apenas para segurar. Um hábito de outros tempos. O vento mudou por volta das 3 da manhã, e algo lhe disse para verificar a porta das traseiras. Abriu-a sem fazer barulho, saiu para o frio. E encontrou-a. Meg estava à beira do bosque. Não era sua postura calma habitual. Estava tensa. Respirava com dificuldade. Havia sangue no seu ombro esquerdo. Não muito, mas o suficiente. A voz de Haroldo ficou rouca. Não. Ela não se aproximou. Apenas olhou para ele. Depois virou-se e desapareceu entre as árvores. No dia seguinte, Haroldo seguiu o rasto. Ele guardou os suprimentos que podia no casaco, gaze, carne seca, uma garrafa térmica de caldo, e caminhou lentamente pela floresta. A neve era profunda, mas ele conhecia aquelas colinas como as linhas da sua palma. Encontrou-a perto da ravina, enrolada junto a um grupo de árvores. A ferida não era profunda, apenas um arranhão, mas ela estava fraca. Ela rosnou baixinho quando ele se aproximou, depois relaxou quando ele se ajoelhou ao seu lado. Ele alimentou-a com caldo da tampa da garrafa térmica. Ficou até o anoitecer. Os caçadores não vão parar, ele sussurrou. Não até verem sangue. Ele olhou-a nos olhos. Mas tu já não és apenas um animal. Não para mim. Ele fez uma fogueira. Dormiu ao lado dela. Quando acordou na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. Mas ao lado das brasas, cuidadosamente colocada em cima do seu casaco, estava a maçã que ele tinha deixado para ela há 3 semanas. O Harold sabia o que tinha de fazer. Entrou a cochear na cabana, puxou da sua velha máquina de escrever e começou a escrever. Para quem encontrar isto? Há um urso nesta floresta. O seu nome é Meg. Ela não é um monstro. Ela salvou-me quando mais ninguém sabia que eu estava a morrer. Ela não está a caçar-vos. Ela está a observar. Ela protege-te. Ela compreende mais do que tu pensas. Eu sei o que isto parece. Mas se vieres com uma arma, ela conhecerá o teu coração. Se vieres com medo, ela vai sentir o cheiro. Se a vires, não corras. Apenas acena com a cabeça. É tudo o que ela pede. Ela salvou-me. Ele dobrou a carta. Colocou-a numa lata. Enterrou-a debaixo de um pinheiro ao lado do alpendre. Por via das dúvidas. O inverno começou a abrandar. Os pingentes de gelo pingavam mais rápido a cada manhã, e os pássaros voltaram, uma nota de cada vez. Harold cortava lenha com mais força, o seu cochear diminuía um pouco a cada dia. Mas Meg nunca mais voltou. Durante algum tempo, ele continuou a procurar. Deixou comida na linha das árvores. Procurou marcas de patas na neve fresca. Esperou junto à fogueira mais tempo do que o habitual. Mas a floresta não lhe dava nada. Nanhumsom. Nenhuma forma. Nenhum urso. Uma manhã, voltou a percorrer o trilho do cume, desta vez mais devagar. Parou junto à ravina onde ela tinha descansado pela última vez. A neve tinha derretido, revelando terra úmida, ramos partidos e pegadas semi-enterradas. Ele ficou ali parado por um longo tempo. Depois acenou com a cabeça, apenas uma vez. Ela tinha ido embora. Não com medo. Não em derrota. Apenas se foi. No final de março, a cabana do Harold estava diferente. Ele tinha consertado a persiana quebrada, remendado o telhado e até cavado caminho para o poço. Ele começou a falar sozinho novamente, não por solidão, mas por hábito. Por conforto. E, todas as noites, dava um passeio.
Apenas uma pequena volta, passando pelo bosque, descendo até o riacho gelado e depois subindo. Sempre o mesmo caminho. Sempre com uma maçã no bolso. Uma noite, parou na orla da floresta e colocou suavemente a maçã sobre uma pedra plana. Para ti, sussurrou ele. Onde quer que estejas. Depois virou-se e regressou à casa. No início de abril, o caminho para a cidade foi finalmente reaberto. Haroldo levou o caminhão até a aldeia, a primeira vez em quase 5 meses. As pessoas olhavam um pouco. Ele parecia mais velho. Mais selvagem. Mas também, mais calmo. Na loja de mantimentos, o jovem caixa sorriu para ele. Já não o via há algum tempo, Mr. Whittaker. O Harold acenou com a cabeça. Estive preso na neve. Ouviu falar daqueles caçadores, disse ela casualmente. Uns tipos que desapareceram em janeiro? A neve enterrou-lhes o caminhão. As equipas de busca só os encontraram na semana passada. A mão de Harold congelou sobre a caixa registradora. O que é que aconteceu? Perguntou ele. Ela encolheu os ombros. Um deles ficou ferido. Eles acham que o outro congelou ao tentar sair. Mas aqui está a parte estranha. Ela inclinou-se. Havia pegadas de urso por todo o sítio. Mas os corpos não estavam maltratados. Eles estavam cobertos, com ramos. Quase como se algo tentasse protegê-los. O Harold não disse nada. Apenas acenou com a cabeça. E saiu com um carrinho cheio de mantimentos e um coração tranquilo e acelerado. De volta à casa, o sol estava mais quente no alpendre. Harold sentou-se na mesma cadeira que usará durante todo o inverno, com uma caneca de café fresco na mão. A floresta estava a acordar, pássaros a tagarelar, esquilos a correr, seiva a subir nas árvores. Ele observava o trilho do cume como sempre fazia. Não estava à espera, apenas recordando. Então, numa noite, algo mudou. Ele viu movimento, apenas uma cintilação, entre as árvores. Não era grande. Não era ela. Mas 2 crias pequenas. Formas escuras e difusas, a remexerem-se nas folhas e na neve meio derretida. Ele parou lentamente. E mesmo atrás deles, no limite da clareira, estava uma forma maciça. Maggie. Mais velha. Mais magra. Mas inconfundível. Os seus olhos encontrarão-se uma última vez. Ela bufou, baixo e profundo. E depois, como nevoeiro a levantar-se do chão, desapareceu de novo. Harold esperou até que o sol se pusesse. Depois caminhou até a rocha plana onde ele sempre deixava maçã. Esta noite, ele colocou 3. Uma para ela. 2 para eles. Ele não falou. Não chorou. Apenas sorriu. Porque a floresta estava viva de novo. E ele também. A primavera chegou cedo naquele ano. Harold fez mais uma viagem à cidade no final de abril. Desta vez, as pessoas não ficaram apenas a olhar. Elas falaram. O xerife parou à porta dos correios. Ainda estás em Hollow Ridge? O Harold acenou com a cabeça. O xerife coçou o queixo. Alguns caminhantes dizem ter visto um urso perto da sua casa. Disseram que ele não atacou. Só ficou a olhar. Deixou-os nervosos. Ela não é perigosa, disse Harold, calmamente. O xerife levantou uma sobrancelha. Ela? Harold não explicou. Apenas sorriu. Entrou no armazém geral e deixou uma carta dobrada no quadro comunitário. Bem colada, escrita à mão numa letra lenta e cuidadosa. Dizia: se caminharem pelo cume, sejam gentis. Não estás sozinho. E nem todas as coisas selvagens são ameaças. Por baixo da mensagem havia um desenho rudimentar. Uma pegada de pata ao lado de uma pegada de bota. Já tinham saído depois do pôr do sol. O pai estava a cochear, com o tornozelo torcido. Não havia sinal de telemóvel. Não havia mantimentos. Charlie correu à frente à procura de ajuda. Perdeu-se no mato. O pânico aumentou. O sol a pôr-se. Depois, movimento. Entre as árvores. Uma sombra enorme. Oiseau. Ele congelou. Nem sequer conseguiu gritar. Mas o urso não se mexeu. Ficou parado. A observer. Depois, lenta e deliberadamente, virou-se. Andou alguns passos. Peru. Olhou para trás. Charlie seguiu.
Levou-o através de uma abertura estreita nas árvores, diretamente para o início do trilho. 1 hora depois, a equipa de busca e salvamento encontrou-o lá, sozinho mas em segurança. Quando lhe perguntaram como é que tinha conseguido regressar, respondeu: "Um urso mostrou-me o caminho." Nesse outono, um jovem guarda florestal que estava a fazer a manutenção do trilho encontrou uma lata enferrujada enterrada ao lado de um pinheiro desgastado pelo tempo. Dentro havia um bilhete. Velho, amarelado. Escrito numa máquina de escrever. "Ela salvou-me. Ela sabia que eu precisava de ajuda antes de mim. Se vieres com uma arma, ela conhecerá o teu coração. Mas se vieres com passos calmos e respiração calma, ela pode deixar-te ficar." O guarda florestal levou-o para a esquadra. Os funcionários mais velhos sorriram com conhecimento de causa. Os novatos não tinham a certeza se era uma partida. Até que consultaram o mapa. E viram um local marcado apenas com um risco de lápis e 2 palavras. A casa da Meg. Os anos passaram. Harold ficou na cabana enquanto seus ossos o deixaram. Os invernos tornaram-se mais calmos. As noites mais frias. Mas o cume permaneceu selvagem, e o fogo na sua lareira nunca parou. Até que, num fevereiro, ele não fez a sua viagem habitual à cidade. Um guarda florestal foi lá acima para o ver. Encontrou a cabana trancada por dentro. O fogo ardia abaixo. Livros sobre a mesa. Canecas no lavaloica. E na cama, Harold, pacificamente imóvel. Ele tinha morrido com um cobertor enrolado no queixo, um diário ao seu lado. A última coisa que ele escreveu. Ela veio uma última vez. Eu conhecia-a pelo seu hálito. Não abri os olhos. Não precisava de o fazer. 3 dias depois, o guarda florestal voltou para arrumar as coisas do Harold. Ele notou algo estranho na neve fresca do lado de fora da cabana. Uma única marca de pata, pressionada no branco macio, maior que o punho de um homem. Nenhum outro rasto. Nenhum sinal de aproximação ou retirada. Apenas aquela. E, ao lado, a velha bengala do Harold, de pé na neve, como se tivesse sido plantada com cuidado. Ninguém conseguia explicar. Ninguém tentou. Enterraram o Harold perto da cabana. Nenhuma pedra bonita. Apenas um marco de madeira com seu nome. Os caminhantes ainda passam por esse trilho. Os guardas florestais ainda contam a história. Alguns chamam-lhe uma lenda. Outros, um mito local. Mas, de vez em quando, alguém deixa uma maçã na rocha plana. E de vez em quando, quando a neve está suficientemente funda, há impressões digitais ao lado dela. Pata. Bota. Lado a lado. O seu nome era Eli. Tinha 9 anos quando caminhou pela primeira vez em Hollow Ridge com a mãe. Não planeavam ir longe. Apenas uma volta pela natureza. Mas quando pararam junto um marco de madeira com um nome antigo gravado, Eli agachou-se ao lado e tocou na superfície como se fosse sagrada. Depois olhou para a floresta e disse: "Está um urso a observar-nos." A mãe ficou pálida. "Não há nada ali, querida." Mas Eli não discutiu. Não insistiu. Apenas acenou com a cabeça na direção das árvores e sussurrou: "Eu sei." Anos mais tarde, Eli tornou-se uma jovem tranquila com uma máquina fotográfica e um caderno sempre na mão. Voltou a Hollow Ridge por sua conta, refazendo o caminho da infância. Na estação dos guardas florestais, perguntou pelo nome na velha sepultura. Um dos guardas florestais mais antigos entregou-lhe uma caixa embrulhada num pano. Disseram-nos para dar isto a alguém que perguntasse com bondade, não com curiosidade. Dentro, um diário de couro gasto. Do Harold. Todas as páginas estavam preenchidas com uma caligrafia pequena e cuidada. Observações sobre a neve. Arvores. Ei, Ursa. As suas crias. E o último registro. Pensei que tinha vindo aqui para morrer. Mas afinal, vim cá para ser recordada. A Eli leu debaixo de um pinheiro até a luz se desvanecer. Chorou sem perceber por quê. Depois deixou uma maçã na pedra. Por precauco. Num apartamento num arranha-céus em Chicago, um jovem chamado Léo percorria um blog sobre a natureza. Não estava à procura de nada em particular. Depois viu uma história intitulada O Urso que Guardava uma Cabana. Havia uma fotografia, uma velha pegada de bota e uma pegada de pata na neve, lado a lado. Leo Pastanaju. Porque se lembrava de ter ouvido essa história ao avô quando tinha 6 anos.
na altura em que costumavam acampar juntos em silêncio, perto de uma fogueira, antes que o barulho do mundo fizesse esquecer o que significava estar quieto. Fechou o portátil, reservou um bilhete de comboio para oeste. E não disse a ninguém por quê. Todos os anos, alguém deixa algo para trás naquele cume. Bilhete. Uma pedra pintada com uma pata. Uma fotografia. Eles não se conhecem. Não o planeiam. Mas as histórias continuam a circular, em fóruns, em registros de guardas florestais, sussurradas entre caminhantes à volta de fogueiras. Um urso que observa, mas nunca ataca. Uma cabana que cheira sempre ligeiramente a pinho e a café. Um homem que viveu sozinho e não morreu sozinho. Algumas pessoas riem-se. Outras acenam com a cabeça e dizem, também já ouvi isso. Nunca ninguém apanhou o urso. Ninguém a enjaulou. Mas ela está lá, em esboços, em poemas, em histórias passadas de pais para filhos. Ela não é perigosa, dizem eles. Apenas velha. Está a observar. As pessoas deixam as maçãs agora por hábito. Não por medo, mas porque uma parte delas acredita que isso é importante. No final de um outono, um guarda florestal percorreu o cume antes da primeira neve. As árvores estavam nuas e o céu tinha aquele estranho dourado que só outubro traz. Ele parou na rocha plana e viu algo à espera. Não era uma maçã, nem uma nota, mas uma pena. Preto e branco, as riscas como uma memória. Ao lado dela, um único cabelo grisalho. E ao lado, um velho pedaço de madeira, esculpido na forma de um urso, gentilmente enfiado debaixo de uma pedra. Ele não a pegou. Ficou ali parado por um momento e escutou. A floresta estava quieta, mas não vazia. E quando se virou para sair, o vento trouxe um som tão tênue que podia ser imaginação. Um sopro profundo e lento. Depois, silêncio. E algures, entre as árvores, na história, na neve. Eles ainda estavam a caminhar, lado a lado. O Harold nunca tencionou viver o resto da sua vida naquela cabana. Quando subiu a montanha com pouco mais do que uma carrinha cheia e a memória de June no peito, pensou que talvez alguns meses fossem suficientes. Tempo para sofrer, para ficar sozinho, para ficar entorpecido em paz. Mas o luto não funciona como um calendário, e o silêncio, o verdadeiro silêncio, profundo como um osso, tem uma maneira de mudar um homem. A cabana era pequena, torta, como a madeira velha se inclina com o tempo, e fria de manhã. As janelas chocalhavam com o vento. O chão gemia como se lembrasse cada passo desde 1940. Mas era dele. E mais do que isso, era dela. A June tinha amado este sítio em tempos. Amara-o antes de a vida se tornar demasiado barulhenta e complicada. Adorava-o antes das visitas ao hospital e das conversas calmas sobre o que fazer depois. Por isso, quando Harold ficou sem razões para ficar na cidade, este era o único sítio para onde ir. No início, os dias eram repetitivos. Cortar lenha. Aquecer água. Ler os mesmos livros que já tinha lido 3 vezes. O rádio não funcionava a não ser que as nuvens estivessem bem claras. Ele só falava com o fogo. Por vezes, com a June. Por vezes, com ninguém. E quando dormia, sonhava com vozes que não ouvia há anos. Risos num lago. Cães a ladrar num trilho de verão. A mão do seu pai no seu ombro, a dar-lhe firmeza durante a sua primeira caçada. Mas quando acordava, tudo que restava era o tic-tac das agulhas de pinheiro no telhado e o sussurro do vento entre os troncos. Meg mudou isso. Não de uma só vez. Não, os ursos não funcionam assim. Mas gradualmente, como se a própria montanha tivesse decidido que Haroldo precisava de companhia. Começou com pegadas, como todas as melhores histórias selvagens fazem. E depois vieram os presentes, paus, ramos, deixados não ao acaso, mas cuidadosamente, em padrões perto dos seus passos. No início, ele pensou que estava a imaginar a lógica por trás disso. Mas os padrões continuavam a formar-se. A forma como ela colocava o seu peso. A forma como ela circulava, mas nunca ameaçava. E, acima de tudo, a forma como ela observava. Sempre a observar. Quando Meg começou a dormir perto do limite da clareira, Haroldo deu por si a falar mais alto. Não diretamente com ela, mas para ela. Como se ela fosse uma velha vizinha sentada 2 alpendres abaixo. Vem aí uma tempestade, dizia ele, e ela pestanejava lentamente, como se já soubesse.
Ou, não sei se os tomates vão sobreviver a outra geada. E ela grunhia, rolava para o lado e esticava-se com a graça de algo antigo. Nessas trocas de palavras silenciosas, formou-se algo não dito entre eles. Não era propriedade, nem confiança, exatamente. Algo mais antigo. Permiseo mutua. Ele não tentaria domá-la. Ela não tentaria deixá-lo. Uma noite, depois de uma tempestade de relâmpagos ter pintado o céu com riscas de branco elétrico, Harold sentou-se nos degraus da cabana, embrulhado num cobertor de lã. O fogo lá dentro crepitava, mas ele queria o frio. Queria sentir o mundo à sua volta, vivo e nítido. Meg estava lá, talvez a uns 30 metros de distância, a sua respiração enevoada ao luar. Ele meteu a mão no bolso do casaco, tirou a harmônica que não tocava desde a morte de June. Virou-a na mão, incerto. Depois levou aos lábios e tocou a melodia mais simples de que se lembrava, uma canção de embalar que ela costumava cantarolar enquanto dobrava a roupa, quando a vida era demasiado comum para ser apreciada. O som saiu enferrujado, irregular, mas verdadeiro. Meg não se mexeu. Não se mexeu. Quando ele terminou, ela soltou um longo suspiro, baixou a cabeça e fechou os olhos. Essa foi a primeira noite em que Harold dormiu sem acordar. Com o passar dos meses, ele se tornou mais do que apenas um homem esperando a morte. Começou a esculpir novamente, algo que não fazia desde os seus 20 anos. Ursos, principalmente. Mas também árvores, pássaros, a forma da pata dela. Deixava as esculturas nos cepos como oferendas. Quando Meg se sentava por perto, ele mostrava-lhe o seu progresso. Uma vez, ele jurou que ela cheirou um e cutucou gentilmente antes de seguir em frente. Ele também escrevia. De manhã, quando as articulações lhe doíam demasiado para trabalhar. Registrava coisas, não grandes verdades, apenas observações. 12 de abril. O urso dormiu no solário durante mais de 1 hora. Parecia estar em paz. Ou, 2 de julho. 2 crias vistas junto ao riacho. Ela já não está sozinha. Quanto mais escrevia, mais as páginas se enchiam de pensamentos que ele não sabia que tinha guardado no peito durante anos. Sobre a June. Sobre a culpa. Sobre como ele tinha fugido, não por desgosto, mas por medo do que o desgosto faria dele. O outono chegou novamente. As árvores ardiam de cor. Meg deixou de vir diariamente. As suas crias tornaram-se mais corajosas. Harold observou-os a lutar perto dos arbustos de amoras. Riu-se alto pela primeira vez num ano e assustou-os sem querer. Sentia-se bem a rir. Depois veio a última tempestade. Não foi o mais frio, nem o mais longo. Mas algo no ar dizia-lhe que seria aquele que decidiria a estação. Ele abasteceu-se de lenha. Acondicionou bem a comida em frascos de vidro. Nessa noite, deixou a porta destrancada, para o caso de ela aparecer. Acordou antes do amanhecer. O fogo tinha se apagado. O ar estava frio o suficiente para morder. E, no entanto, ele não estava sozinho. Na tênue luz azul, Meg estava dentro da cabana. Não até ao fim. Só depois da soleira. Silenciosa. A observer. Harold não se mexeu. Não falou. Ela bufou uma vez. Depois virou-se. E foi-se embora. Foi a última vez que ele a viu. Ele não a seguiu. Ele não tentou. Porque uma parte dele sabia. Aquilo não era um fim. Era uma palavra final. Uma promessa cumprida. Daquele dia em diante, Harold parou de esperar. Ele viveu. Escreveu cartas. Enviou algumas a pessoas com quem não falava há décadas. Só queria pedir desculpa, dizia uma. Outra dizia simplesmente, obrigado por me ensinares a talhar. Até enviou uma carta a uma escola local, doando os livros e diários da sua falecida mulher para a biblioteca. Ela sempre quis ensinar, escreveu ele. Talvez ela ainda possa. Começou a caminhar mais longe, deixando maçãs não apenas na rocha plana, mas ao longo de novos trilhos. Uma vez, viu marcas de garras numa bétula, num lugar que nunca tinha explorado antes. Não eram de Meg. Isso fê-lo sorrir. A vida continuava assim. Não ruidosamente. Mas bem. E quando o último inverno chegou, e ele se deitou pela última vez, não foi com medo. Foi em paz.